Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo. Hoje, quarta-feira, meio da semana, estamos começando o nosso dia e eu tenho certeza que não existe melhor maneira de começar o dia senão meditando na palavra de Deus. Tantas coisas acontecem ao nosso redor, tantas coisas que querem tirar nossa atenção, tantas coisas que querem tirar o nosso foco, mas seguir firme, né, e meditando na palavra do Senhor é a maneira, é a solução. Não existe outro caminho, né? Não existe outra maneira da gente passar pelas questões da vida, senão a gente tendo como foco a palavra do nosso Deus, né, do próprio Deus. Essa semana a gente está conversando sobre a questão de não desistir, né? Não desista. São 5 razões para a gente não desistir. Semana passada a gente falou muito sobre a questão do propósito e quando a gente começa a refletir nisso e a gente começa a entender o nosso propósito, aquilo que a gente necessita fazer, aquilo que de fato o Senhor espera da gente, quando a gente toma esse posicionamento, várias questões acontecem ao nosso redor para que tentem fazer com que a gente pare, que a gente desista. Questões que, de repente, a gente nunca tinha parado para pensar, mas que surgem e a gente tem o primeiro sentimento de querer desistir. Mas é importante a gente pensar nessas razões, né? Nós vimos na segunda-feira que há tempo para todas as coisas e quem está no controle desse tempo é o nosso Deus. Então, a gente não deve desistir por conta de as coisas não acontecerem no nosso tempo. Nós não estamos nesse controle. Cabe a gente apenas a executar aquilo que o Senhor quer que a gente faça. O tempo, o controle do tempo, o controle dessa variável está nas mãos do nosso Deus. Ontem a gente refletiu sobre a questão de não desistir. Não devemos desistir por conta de vozes, né, de pessoas que falam coisas ao contrário. E aí a gente refletiu um pouquinho em a quem estamos dando ouvidos. E a gente pôde pensar um pouquinho nisso, né, que é importante a gente dar ouvidos a quem nos conhece profundamente, nos conhece melhor do que a nós mesmos. A gente tem que dar ouvido a quem sonha e deseja a nossa prosperidade. A gente precisa dar ouvidos a quem a nossa alma anseia comunhão. A gente precisa dar ouvidos a quem não falha e é confiável sempre. Nós lemos lá em Jeremias 29:11 que é o Senhor que tem planos para cada um de nós. E Ele sabe esses planos de vida, planos de prosperidade, não de desgraça. E no final do versículo ele diz assim: eu, o Senhor, é quem está falando. Então, ao Senhor que a gente tem que dar ouvidos. E hoje a gente vai falar sobre mais uma razão de não desistir, né? Pra gente não desistir, pra gente manter o nosso foco e persistirmos, né? Vamos ler Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Mateus 11, de 28 a 30, diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Esses 3 versículos, Mateus 11, de 28 a 30, são versículos muito claros, dizendo que a gente não pode desistir. A gente não deve desistir porque nós temos em quem descansar. Nós temos em quem descansar. Os versículos, eles relatam justamente isso, né? Bom dia, Babi. Nós temos em quem descansar. Jesus disse para nós irmos até Ele e Ele nos daria descanso. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: onde nós estamos buscando esse descanso? Nós temos tantos desafios pela frente, às vezes a gente se sente tão sobrecarregado, cansado mesmo. E a gente tem que parar e pensar, onde eu busco esse descanso? Onde eu vou encontrar esse descanso? E o versículo 28 é claro: venham a mim
todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Independente da carga que você está carregando, eu digo a você que Jesus está pronto para te dar descanso, para aliviar essa carga. Ele disse, a única coisa que a gente tem que fazer é ir até Ele, ir até Jesus Cristo e colocar nos pés dele a nossa carga, dizer para Ele qual é o nosso fardo, o que está pesando. Não desistir, mas ir até Ele e colocar aos pés dele aquilo que está pesando, aquilo que está sendo realmente cansativo para a gente. Não devemos buscar o nosso descanso em lugares que nós não encontraremos. Eu não sei o que de repente pode estar sendo essa carga pesada para você. Cada um de nós temos a nossa carga pesada, né? Nós temos alguma questão na vida que a gente pensa assim, nossa, mas está difícil, está pesado. Só que a gente buscar esse descanso num lugar que nós não encontraremos só vai fazer a gente ficar mais cansado. Tem pessoas que buscam esse descanso no álcool, né, nas drogas. E aí você vai falar assim, Fernanda, mas eu não uso drogas, eu não faço ingestão de bebida alcoólica, eu não fico bêbada, eu não faço nada disso. E aí eu digo para você que às vezes a gente está buscando descanso em outras coisas que são muito sutis, mas que não são a essência de Jesus Cristo, né? Nós não estamos indo em Jesus Cristo. Tem pessoas que a carga está tão pesada que acabam buscando descanso nos filhos. Como assim? Tem pessoas que estão vivendo em momentos tão difíceis, de repente, no casamento, na vida conjugal, tão pesado, né? E ao invés de buscar esse descanso no próprio Jesus Cristo, como ele disse aqui no versículo 28, buscam descanso nos filhos, acabam que colocam uma atenção maior, colocam um empenho maior e canalizam toda a energia, tudo nos filhos e abrindo mão do relacionamento porque tá cansativo, tá difícil, tá pesado. Eu digo que não desista, mas busque o descanso no lugar certo, que é em Jesus Cristo. Só Ele que pode nos dar esse descanso. E como diz aqui no versículo 29, está dizendo assim, sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde. Se nós seguirmos a Jesus Cristo, nós aprenderemos com a bondade e com a humildade dele. Porque aqui no final do versículo 29 ele diz assim, e vocês encontrarão descanso. Seguir a Jesus significa caminhar com ele. Ele à frente e a gente caminhando junto com ele, após a passada dele, né? E quando a gente caminha seguindo Jesus, a gente aprende nesse caminho. E aqui nesse versículo diz exatamente isso, que a gente aprende com a bondade e com a humildade de Jesus Cristo. Aprendendo com essa bondade e com essa humildade, a gente consegue encontrar esse descanso, porque muitas vezes o nosso fardo está pesado, porque a gente não sabe lidar com algumas situações, e quando a gente aprende com a humildade e a bondade de Cristo, fica mais leve lidar com essas situações. Por mais que as situações sejam pesadas, esse aprendizado nos faz lidar melhor com essas situações. Então a gente encontra o descanso em Jesus Cristo. Outra maneira da gente analisar esse versículo, pensando nessa questão do descanso, é que quando a gente chega até Jesus Cristo e a gente encontra esse descanso e a gente segue Jesus Cristo, a gente aprende com Ele e continua experimentando esse descanso, não fica só nisso. Jesus Cristo, Ele nos comissiona. Ou seja, a gente encontra o descanso, mas esse descanso não é pra gente ficar num oásis, né? Sentado, vivendo esse descanso, não me tirem mais daqui. Mas esse descanso nos dá uma nova vida, um renovo, nos revigora a alma, nos revigora o espírito e o Senhor nos coloca numa missão. Aqui no versículo 30 diz assim, os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve.
A partir do momento que eu faço essa primeira etapa, que é chegar em Jesus Cristo, estar diante dele, como diz o versículo 28, vinde a mim. Ou seja, cheguei diante de Jesus Cristo, coloquei diante dele a minha carga pesada, o meu fardo, ele me dá descanso. A partir do momento que eu sigo Jesus Cristo e nesse caminho eu aprendo com o Senhor Jesus sobre a bondade e a humildade do seu coração, eu continuo vivendo esse descanso, porque eu aprendo com ele. Então eu tenho um terceiro momento. E o terceiro momento é que o Senhor me comissiona. Ele me dá missão. E nessa missão que ele me dá, é uma missão que não se torna pesada. Ela se torna uma missão fácil e leve. Por quê? Porque eu já passei pelo primeiro e pelo segundo estágio. Eu já deixei os meus fardos diante do Senhor. Eu já aprendi com ele. Então eu consigo continuar nesse descanso. E quando eu recebo essa missão vinda de Jesus Cristo, eu consigo lidar melhor com essa missão acaba sendo um pouco mais fácil, essa missão acaba sendo leve, porque eu já passei no primeiro e no segundo estágio com Cristo. Então, não desista da sua missão, não desista do seu propósito. Por quê? Porque Deus, através de Jesus Cristo, é o seu descanso. É Ele que está ali pronto e dizendo para você, vinde a mim, você que está cansado, está sobrecarregado, que eu vou te dar descanso. E ele está ali para seguir junto com você e te ensinar, e me ensinar sobre a bondade e a humildade dele. E estejamos prontos para receber a missão vinda de Jesus. E essa missão é fácil e leve, porque a gente já aprendeu e continuaremos a aprender nesse caminho com o próprio Mestre, com o próprio Cristo. Então que o Espírito Santo de Deus esteja falando no nosso coração no dia de hoje, que a gente pare para refletir sobre isso. Se quiserem ler sobre esse texto de novo, no final do dia, Mateus capítulo 11, de 28 a 30. A gente lê novamente, a gente reflete, a gente pensa e pede ao Espírito Santo para trabalhar isso no nosso coração. Vocês Babi, que de repente vai para o trabalho daqui a pouco, vai fazer suas atividades, lembra sempre que quando vier aquele pensamento assim, eu tô exausta, não aguento mais. A gente não tem esse pensamento? Não aguento mais, que vontade de jogar tudo pro alto, que vontade de desistir de tudo, de chutar o pau da barraca e largar tudo pra lá. São sentimentos, são pensamentos que de vez em quando surgem quando a gente está se sentindo muito sobrecarregado. Mas lembra que em Jesus Cristo a gente pode aliviar essa carga. O Senhor Jesus nos dá esse descanso. Então recorre ao Senhor para deixar esse fardo e recorre ao Senhor Jesus para aprender com Ele. Aprenda com Ele, Babi, com certeza. Isso é normal, isso é do ser humano mesmo. Por isso que Ele colocou nas Escrituras que a gente pode chegar até Ele. Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe que a gente precisa muito dEle. Por isso que Ele deixa sempre a porta aberta, a gente pode chegar até Ele. Vamos orar então, pedindo ao Senhor que esteja falando com a gente no decorrer desse dia, aliviando as nossas cargas e que a gente possa sempre chegar aos pés de Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Pai, por esta quarta-feira. Obrigada, Senhor, porque a gente teve agora um momento especial de leitura da Tua Palavra e meditação da Tua Palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque o Teu Espírito Santo, Ele fala aos nossos corações, Ele fala à nossa mente e Ele nos usa da maneira que Ele quer. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço profundamente, te agradeço pela vida, Pai, da Babi, te agradeço pela vida de outros amigos e irmãos que também assistem o vídeo mais tarde. Muito obrigada pela vida de cada um deles, Pai. Eu peço que o Senhor esteja protegendo, livrando do mal, guardando, mas que o Senhor esteja principalmente falando aos corações de cada um de nós. Nós precisamos muito ouvir a Tua voz e nós precisamos sempre nos achegar a Ti para colocarmos o nosso fardo, aquilo que está pesando, colocarmos no teu altar para que possamos, ó Pai, sermos aliviados, para que sejamos aliviados por Ti, Senhor. Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas. O Senhor sabe o momento que nós estamos vivendo enquanto nação. O Senhor sabe que tem sido um peso para cada um de nós, cada um dentro da sua realidade, mas entregamos também nas Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas.
Continue conosco no decorrer deste dia. Nós pedimos humildemente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande beijo para todos vocês. Que o Senhor Deus abençoe o dia. E que amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos de novo para mais uma devocional. Um grande beijo. Beijo, Babi. Fica com Deus. Tchau.